E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vocês lembram que o governo japonês deu uma ajuda de 100 mil ienes para todas as pessoas aqui no Japão? Praticamente assim, quase todas, né? Pois é, estão começando a sair novos dados, novos números, vamos lá. Quase todas as famílias do Japão receberam doações em dinheiro, da ajuda do governo japonês, né? Tóquio. O governo disse na terça-feira que 98,6% das famílias no Japão receberam doações em dinheiro de 100 mil ienes, o que dá mais ou menos 940 dólares, tá? Destinadas a ajudar a amortecer as consequências econômicas da nova pandemia do coronavírus, ou coronga aí, né? Que continuou a persistir, com Tóquio vendo 182 novos casos diários do vírus. É, não lembro se foi ontem, antes de ontem deu 95, tá? Depois bombou de novo, tá? Então tá assim meio altos e baixos aqui, né? E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Além de ter a facilidade de receber a notícia na sua casa. Continuando, ó, esses números aqui são interessantes, né? O governo concluiu a distribuição de dinheiro para aproximadamente 58,26 milhões de famílias, o equivalente a 12,55 trilhões de ienes, ou 98,5% do orçamento do projeto, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. Então você vê que são os números diretamente do governo, tá? Em princípio, o chefe da família recebe o valor total das doações em dinheiro para os membros da família, né, transferindo para sua conta bancária. Os residentes no Japão puderam se inscrever para receber, né, esse dinheiro. Tiveram 3 meses para fazer a inscrição, a partir do momento que os municípios em que vivem começaram a aceitar as inscrições, com muitos deles chegando ao fim de agosto. Então, desde que o governo soltou, tá, o anúncio que ia fazer o pagamento, teriam 3 meses para fazer o pedido. Tá? Só que nesse caso as prefeituras elas foram mandando para as casas de todas as pessoas que tinham o endereço registrado ali, né, dentro daquela data, os formulários, tá? E tinha um outro meio também que você poderia fazer online, tá? Mas aí no caso a pessoa precisava ter o cartão do My Number, não era o número, era o cartão, tá? É diferente. Tóquio viu novas infecções nas casas de 3 dígitos durante quase todo o mês, exceto na segunda-feira. Embora a capital tenha registrado um recorde diário de 472 em 1º de agosto, o número de casos está em declínio desde meados de agosto. Realmente está uma montanha russa, mas ainda está na média de 180, assim, mais ou menos, né, como é que se fala, assim, diários, né? O número de 182 novos casos do governo metropolitano de Tóquio em um único dia, confirmado na terça-feira, traz um total acumulado na capital para 19.610, só em Tóquio, tá? O número é quase o dobro dos 95 relatados do dia anterior, que foi o valor diário mais baixo desde 8 de julho, quando 75 infecções foram relatadas. O número de diários informados pelo governo metropolitano reflete os totais mais recentes informados por autoridades de saúde e instituições médicas. Tóquio está mantendo seu alerta no mais alto nível dos 4 níveis, o que significa as infecções estão se espalhando. Solicitou que os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas e karaokês fechem às 22 horas, até o final de agosto, para reduzir o risco de infecções. As medidas surgem no momento em que a capital tenta encontrar um equilíbrio entre reiniciar a economia e controlar as infecções. Só que nessa brincadeira, Tóquio tomou uma rasteira, né, do governo central. Por quê? Ela foi tirada daquele programa Go to Travel, né, que incentiva as pessoas a praticar o turismo no Japão em meio à pandemia, tá? Só que é aquela velha história, né? A língua é o chicote do corpo. O que aconteceu? A governadora de Tóquio falou demais. Ela meio que peitou o governo central. O que aconteceu? O governo central falou assim: já que é assim, então nós vamos tirar Tóquio
do plano do Go To Travel. E nisso quebrou as pernas de Tóquio, literalmente. Por quê? As pessoas que viajam para Tóquio não podem usar o Go To Travel e os residentes de Tóquio para outros lugares também não podem usar o Go To Travel, né? A campanha de subsídio que o governo ajuda nas despesas de viagem. Então meio que quebrou as pernas de Tóquio na parte financeira, né? Infelizmente, por isso que eu falo, tomem cuidado com o que fala na hora que fala, porque dependendo do que fala, a língua é o chicote do corpo. E o que aconteceu com Tóquio, né? Originalmente, o Partido Liberal Democrata no poder planejava entregar 300 mil ienes, eu lembro desse plano, tá? Para famílias cuja renda havia caído drasticamente, como parte de um pacote políticas de emergência aprovado pelo gabinete em 7 de abril. Ele foi substituído pelo plano de distribuição de 100 mil ienes em dinheiro na semana seguinte, em meio a críticas públicas sobre os rígidos requisitos de elegibilidade do plano inicial. O plano de 3 mil ienes, o que ia ser? Não ia ser para todos, tá? A pessoa teria que comprovar que ela teve uma queda na renda, né, com os olerites, contratos e etc, né, para ser elegível, tá, para os 300 mil ienes. E era só por família, não ia ser pelos moradores da casa. Então, se na família, no endereço tal, poderia ter não sei quantas pessoas lá dentro, mas só uma pessoa poderia pegar essa ajuda. Aí o que aconteceu nessa brincadeira toda? Juntaram os 4 maiores partidos japoneses falando, não vai ser assim não. E chegaram lá no Abe, lá no primeiro-ministro japonês, e vai ser, nós queremos assim, assim, assim. O Abe falou assim, eu não tenho o que fazer, são 4 partidos contra o meu, né? Se eu quiser ajuda no parlamento futuramente, eu tenho que ceder. Foi o que aconteceu. Aí ele cedeu para esse de 100 mil ienes, né? Tanto que já estava tudo aprovado, era só encaminhar o negócio já tinha sido todo aprovado. O Abe teve que mudar tudo de última hora, foi um rebu danado aqui no Japão por causa disso. Levantaram vários questionamentos e etc, por que reduziu o valor, né? Se era 300 mil, por que reduziu o valor para 100 mil, né? E como é que vai fazer para todo mundo? Então foi um fuzuê danado, né? Só quem morou aqui no Japão, só quem estava no Japão aqui na época viu o fuzuê que deu. Mas é isso aí, pessoal. Se gostou da matéria, né, deixa seu like, né? Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Acho que as pessoas vão querer saber desses dados, desses números. Tanto que tinha até um amigo nosso aqui do canal, né, que sempre acompanha, que ele sempre estava pedindo esses números. Aí eu falei para ele, eu não tenho como dar esses números, o governo não soltou, né? Agora o governo soltou, meio que parcialmente, não é o total ainda, não foi 100%. Mas já dá para ter uma noção de quanto o governo gastou e para quantas pessoas foram, né, oficialmente do governo. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.